que vem. Muito boa noite, é com alegria que nós estamos no ar com mais um podcast Curadas, o nosso encontro semanal, toda sexta-feira aqui no nosso canal do YouTube, onde nós trazemos histórias de superações, convidados muito especiais para renovar. Eu falo trazer renovo para sua fé, para sua vida e motivação para que você continue acreditando naquele que é único e verdadeiro nas nossas vidas. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui ela, Silva Nete, pastora Silva Nete, ela que tem um testemunho lindo de vida. Vocês vão poder compartilhar e ouvi-la um pouquinho nesta noite, né, Lília? Que alegria, viu, pastora? Irmã em Cristo. Amém. Nós estamos aqui unicamente para louvar a Deus pela sua vida, por tudo que Ele tem feito, ainda vai fazer, né? E dizer que é motivo de alegria, como a arca que chegou em Israel. Hoje nós recebemos você aqui. Amém. Amém? Amém. A honra é toda minha. Eu que agradeço esse convite Agradecemos. maravilhoso e espero, né, cumprir a expectativa também de falar um pouco da minha vida, do meu testemunho, para que seja alcançado por pessoas que hoje precisam ouvir, né? Que precisam Sim. ouvir que tem jeito. Tem. Que Sim. quando Deus está no barco tem jeito, né, então estou à disposição. Muito obrigada. Esse é o Nete, nosso propósito. vou chamar de Nete, né? Tá, fica à vontade. Nete, conta um pouquinho da sua história. Você é uma paciente que está em tratamento paliativo, né, oncológico. Isso. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória e quem é a Nete hoje, depois de todo o processo que você passou. Nossa, a NET de hoje é uma mulher totalmente diferente de 5 anos atrás, foi quando eu descobri, quando eu tive o diagnóstico, né. Hoje eu posso me falar que uma mulher com a fé inabalável, que eu acho que nada, nada mais assim. Estando em Cristo, né, com a fé que eu tenho hoje, eu não assim, o medo, a insegurança que eu tinha, a vaidade, eu era uma mulher muito vaidosa e orgulhosa até, né, quando vem algo assim para nossa vida, é para nos espremer, para nos moldar mesmo. E uma coisa que eu falo sempre, quando eu tenho oportunidade, é quando a gente ora, é quando a gente pede ao Senhor, fala: "Senhor, esquadrinha meu coração, ou me quebre, me faça de Deus. novo. Tenha cuidado no que No que que você está você pedindo, pede, presta falamos sobre isso essa semana, né, o cuidado que a gente tem de pedir. cuidado, porque você pede bem especificado, Deus vai atender, Ele vai fazer. Mas do jeito dele de Mas do trabalhar. jeito dele, Parece não do o chat nosso. GPT, né? Exato. Então, cuidado quando você Cuidado. pedir. É. A gente tá rindo, mas é muito Exatamente. real, É né, muito pastora? real. E assim, eu era muito brigona, muito brava, sabe, muito nervosa. "Ah, uma doença dessa veio para te punir?" Meu Não, não é Deus. para punir, mas para me mostrar que eu não estou no controle de nada. Ele continua no controle, ele está no controle de tudo. Então, assim, a forma que eu vejo a vida hoje, que eu vejo cada amanhecer, eu falo, é completamente diferente. Eu agradeço pelo dia que terminou e já agradeço pelo dia que vai iniciar, que é a oportunidade que eu tenho para Aleluia. respirar, que eu tenho de estar aqui, Uhum. porque foi o que eu pedi, né. Eu indo para a sala de cirurgia, foi no dia 6 de junho de Seu dois câncer mil e foi do quê, vinte, Nete? foi do intestino. Uhum. Aí, eu passei mal no dia 3 de junho, Quantos anos você tinha? estava com 40 anos. Tinha acabado de completar 40, não ia completar 40, foi em 2020. E assim, eu pedalava, ia pra academia, era constante mesmo, Ativa? ativa, Uhum. gostava muito de exercício físico, pedalava na mesma semana que eu passei mal, eu pedalei 70 km. Uau. E naquela mesma semana eu já estava sentindo dores no abdômen e tal. Aí eu acordei 3 de junho de 2020 com uma forte dor abdominal, muito forte mesmo. E o meu esposo estava em casa em home office, que já era na pandemia, né. Aí eu falei: "Amor, não tô aguentando, me leva?" Aí ele: "É, pra você pedir é porque o trem tá feio". Sim. Aí foi que ele me internou, no dia 6 eles fizeram uma cirurgia de emergência, mas ainda a gente não sabia o que era. Então foi tudo uma surpresa ali pra gente, né.
Quando eu acordei, eu estava com a laparotomia, né, que é a toda aberta, com bolsa de colostomia, mas eu estava viva. Amém. E Foi eu muito imaginei rápido? foi muito rápido, e eu não imaginei que eu sairia de lá viva. No entanto que quando eu me lembro do sábado que eu entrei, eu me lembro de 2 coisas. Quando os médicos vieram e falaram: "Olha, você vai ter que ir para a sala de cirurgia, porque o seu caso é urgente, né, sério". Nisso meu esposo tinha acabado de sair do hospital, minha mãe ficado comigo, mandaram ele voltar, falou: "Olha, não vai aguentar até terça, então a gente vai ter que operar ela Foi hoje". através de exames de imagem? No assim, eu já tinha feito uns exames, porque eu já sentia dores. Então eu falo, quando o corpo fala, então corre, o Sim. nosso corpo avisa. Eu tinha feito todos os exames, eu estava tendo um acompanhamento, mas só que não deu tempo, Hum. não deu tempo de descobrir o que era. Aí eu, passei mal, deu essa obstrução, e na sala de cirurgia ali que quando abriu, né, já estava com o tumor saindo já do intestino. E você acompanhava, você tinha algum sintoma antes, né, assim, de descobrir, de iniciar esse processo, ou o seu corpo não apresentava sinais até então? Porque pelo visto você descobriu já bem avançado. Bem, aí, assim, eu sentia dores, né, como eu falei, abdominais, eu tinha ido já no médico para ver, tinha pedido exame de sangue, exame de imagem, estava na tomografia, mas só que eu não tinha levado ainda, não deu Uhum, tempo. Que quando eu estava esperando os exames de sangue para levar, foi quando deu obstrução. Mas eu sim. sentia já dores em volta do umbigo, algo mexendo assim, era estranho, sabe? Era estranho, já estava bem inchada mesmo. Eu não via, mas quem estava perto de mim percebia, até já falava, mas nunca imaginaria que era um câncer, não. Sim. Nem o médico, ele falava: "Ah, tá com cara de diverticulite, uma inflamação", alguma coisa assim, que eu acho que nem eles esperavam. Uhum. Porque o que que eles falam? O câncer do intestino, ele é em mulher e pessoas acima de 50 anos, E ele é silencioso, diagnóstico, né? e ele é muito silencioso. Tinha vida normal, comia normal, fazia as coisas normal, tudo normal, mas do nada, pá, estava ele ali. Aí com 30 dias que foi feita a cirurgia, veio a biópsia do câncer no intestino. Aí deu início ao a qui né, a Químio. quimioterapia, aí começou a luta. Químio, rádio, Só foram a quantas sessões químio, de químio? no primeiro ciclo seriam 18, só que com 3 meses que eu tinha aberto todinho com a bolsa, ele voltou, ele deu a recidiva no útero e nos ovários. Aí eu comecei a sentir muita dor, minha barriga começou a inchar, eu fiquei parecendo que eu estava gestante de 6 meses, tão grande ficou minha barriga. Só que os médicos daqui não deram o diagnóstico correto, não pediram imagem, foram um pouco Negligentes nesse sentido. negligentes, entendeu? Eu tive muita negligência, era para eu ter partido nessa segunda. Então Não era para ter partido. O Senhor assim, Jesus tem um quase, propósito muito maior né, através da mas sua assim, se vida. fosse pelos homens eu tinha partido. Sim. Aí com 3 meses começou a voltar, fui fazer novos exames, fui no meu médico que me operou, que é proctologista, um anjo na minha vida também, eu falo que ele Daqui? é o Qual o nome dele? doutor Vladimir Moreno, ele é Vladimir. proctologista. Gente, Uhum. pensa num humano, sabe, Sensacional. que Deus usou ali para estar com a gente, para salvar a minha vida. A gente deve muita gratidão para ele, né, meu esposo também São orou, pediu muito socorro para são ele. anjos, né, que São Deus anjos, são coloca. usados por Deus, realmente. Hum. Até embargo a voz de falar. Mas é bom. Muito Pastora, bom. são 4 anos, então? 5. 5 Fez anos. esse ano fez 5 anos. Começou no intestino, No depois intestino, útero. recidiva no ovário e útero, aí com 7 meses da primeira cirurgia tiveram que abrir de novo. Aí foi em janeiro de 2021, dia 8 Uhum. de janeiro de 2021, outra cirurgia aberta, aí em São Paulo. E Uhum. meu esposo me tirou daqui, porque aqui não tinha especialista na época, todos os médicos bons daqui estavam de férias, era dezembro, então Meu na Jesus. pior época eu passei mais mal. Aí meu Uhum. esposo: "Não, vou correr com ela daqui para São Paulo", me tirou daqui. Uhum. Aí nós internamos lá em São Paulo, foi lá a segunda cirurgia. Foi bem complicada também, foi Essa muito sua crítica. experiência é natural. Conta Natural, para nós agora o sobrenatural. o sobrenatural. Eu sei que Deus tem aí muita muito, coisa. muito.
Eh, Pra começar, 25 de dezembro, a gente estava indo para uma pousada. Por quê? Eu pensei que eu ia partir. Eu falava assim, como na primeira cirurgia, eu falei: "Senhor, deixa eu aqui para cuidar das minhas filhas". Eu tenho Cuidar de suas 2 filhas. filhas. Na época, uma tinha 9 e a outra 15. Hoje uma tem 20, a outra 14. Aí eu falava assim: "Senhor, se o Senhor tiver um propósito para mim aqui, me perdoa e deixa eu aqui na terra para eu cuidar da minha filha. Ela Amém, precisa de uma mãe. Jesus. Elas precisam". Sim. E a última coisa que eu lembro que eu falei, indo pra cirurgia. E quando eu acordei ali, né, amarrada, entubada naquela UTI ali, o Senhor falou de novo comigo. O Senhor falou: "Você não disse que eu estava no controle da tua vida?". Uau. Então foi sobrenatural. Aí eu fui acalmando, sabe, mesmo sem enxergar, porque eles colocam algo para tampar o olho, Uhum. e eu fui acalmando, um enfermeiro ali perto conversando comigo. E quando foi dia 25, a gente indo para essa pousada, ali perto do Parque das Águas. E eu já na esperança, assim, de eu partir, porque eu não estava suportando mais de dor, eu não aguentava mais, era morfina, só que a morfina, ela não tirava mais a dor. E eu estava andando com 2 tumores do tamanho de uma lata de óleo na pelve. Hum. Então ele estava comprimindo todos os meus Os órgãos, órgãos. não tinha mais para onde ir. E você não podia operar? E aqui os médicos não queriam me operar. Eles queriam me dar mais químio, que eu tomei 17 quimioterapia, e mais uma eu não ia suportar, porque ele estava alojando ali no útero. Aí nós indo para lá, eu olho para o lado assim, eu vejo uma nuvem com um formato de uma mão. Aí eu falei para o meu esposo assim: "Olha ali aquela nuvem, tem o formato de uma mão". E eu já meio bem fraca, bem, aí ele falou assim: "As mãos de Deus, amor". Aí no que ele tirou foto, a mão desfez. Meu Deus. E nós fomos, era pra gente ficar uns 5 dias nessa pousada, e eu falei: "Chama minha mãe, que eu quero a minha mãe, minhas filhas e você". Só que dentro de mim, Era como a sua eu despedida. era a minha despedida. E eu falava pra ele assim: "Eu quero ir pra um lugar que tenha pássaros e chuva. Seja um Uau, lugar calmo que e pedido. verde". E ele me levou no lugar que eu queria. Lá era um córregozinho caindo a água, passarinho tinha muito e chuva, era muita chuva, final de ano chove muito aqui, né. Uhum. Uhum. Aí nós, nesses dias lá, nessa pousada, eu e ele, minha mãe, minha filha, aí eu falava assim: "Amor, eu não tô aguentando". E eu não chorava, eu fazia de tudo pra não chorar perto Uma delas. Uhum. fortaleza. Eu não chorava, mas de pisar no chão eu sentia muita dor, Meu muita dor. Deus. E aquilo ali estava tão extremo que podia estourar ou acontecer qualquer momento algo comigo, sabe. Só que Deus levantou um exército lá, eu nunca falei isso em lugar nenhum, só nos testemunhos. Uhum. Deus levantou uma caravana de um grupo da Testemunho da Cristã do Brasil. Do nada eles chegaram lá e o seu Zé, que era o dono dessa pousada, falou, ele tinha comentado: "Seu Zé, minha esposa tá para morrer. Meu Deus. Pede, você não conhece nenhum ancião, ninguém que possa orar por ela?". Nisso chegou essa caravana lá. Era muitas pessoas, Pegou soldados valentes. soldados. E o ancião falou para mim, falou: "Essa doença não é para morte, mas Aleluia. para honra e glória de Deus". Oh, Só que em Jesus. mim, algo falava assim: "Esse homem não sabe o que tá falando, Meu porque ele Deus. não sabe o que eu tô passando". E por dentro de mim tremia e eu chorava muito, assim, eu falava assim: "Esse homem não sabe o que ele tá falando. Eu vou morrer, ele não sabe". Uhum. Mas era Deus que estava usando. E era aquele exército, as mulheres com véu, coisa mais linda do mundo. No barracão, ele tirou a gente da pousada, colocou numa área dele lá, todos de joelho, Meu começaram a orar por Deus. mim. E eles não se importaram que eu estava com uma saída, o cabelo estava curtinho, com a bolsa de colostomia, eles oraram, foi a coisa mais linda. E eu recebi, meu esposo emocionada, minha mãe, sabe. E isso era final de ano. Nisso, eles foram embora, essa caravana era de lá mesmo, que é em Nobres, chegou outra caravana, que não tinha nada a ver, eles só estavam procurando um lugar para almoçar num domingo, eles saíram lá de Santa Elvira, que é Hum. perto de Jaciara ali, foram parar lá, uma caravana de novo da congregação.
Aí, do nada, tava eu e meu esposo ali, por em Deus. Aí, tava eu e minha esposa, minha família sentada assim, e o senhor, que é o ancião, e chama o ancião, né? Chegou lá, falou: Nossa, eu gostei muito de vocês, que casal lindo. Aí eu, meu Deus, nem sabia o que a gente tava passando. Jesus sabia. Aham. Aí ele pegou e foi, aí eu não sei o que moveram lá, meu esposo até fala melhor, porque eu não me lembro de muita coisa, mas ele falou: "Ah, a gente pode orar por vocês?". Aí ele foi saber do meu testemunho. Aí mais uma vez aquela caravana levantou para orar por mim na pousada. Meu Deus. Aí era mais de 15 pessoas, né, de joelho novamente, e mais uma vez, em 2 dias de diferença, assim. Meu O Deus. socorro de Deus, né? Ele vem. As Ele mãos dele veio sobre e vocês. novamente essa doença não é para morte, Olha, mas é para honra e glória de Deus, e mais uma vez eu falei: "Esse homem não sabe o que tá falando". Você não recebeu. Não, eu Naquela recebia, hora, mas mas é naquela hora porque você não, a você não fé quis estava acreditar, você não acreditou. fraca. é assim, é que o meu corpo estava gritando outra coisa, Estava sabe, fraca. eu estava assim, não suportando mais, eu não Meu estava suportando. Jesus. Glória a Deus. Você vê as fotos, você fala: "Não, essa mulher tá gestante, não é um câncer que tá aí", porque era muito grande, não tinha um espaço, e eu com a bolsa ela não a estoma ela é pequenininha, ela já estava saindo, já estava Sim. comprimindo tudo, minha bexiga, tudo ali. Aí, mais uma vez, ele veio e usou aquele homem falando: "Essa doença não é para morte, mas é para honra e glória de Deus". Eu creio. E quando foi no dia 28 de dezembro, aí a gente ia ficar até o dia 31, eu acho, que a gente queria ficar lá. Aí eu falei: "Amor, vamos embora que eu não tô aguentando. Não quero ficar mais aqui". Aí ele: "Então tá, então vamos". Aí nós arrumamos a mala, viemos embora, aí correu comigo para o consultório da onde eu, fazia o tratamento antes. Aí chegou lá: "Não tem nada que a gente pode fazer por ela. Se piorar, vai ter que levar ela para o pronto atendimento". Hum. Só que eu já não aguentava mais, sabe. Aí foi quando falaram pra ele, uma pessoa estava ajudando a gente com outro médico pra fazer a cirurgia, aí falou: "Não, corre com ela pra São Paulo, senão ela vai morrer aqui". Aí nisso, o médico queria pôr catéter pra poder dar químio, pra poder depois fazer a cirurgia. E nisso fez um rebuliço aqui também. O médico estava com a mãe com internada com covid, aí o outro Não era médico pra dar certo. não Era era, pra você ir Não pra era São pra era Paulo. para ser. São Paulo. Aí outro médico não podia atender, aí naquele dia, dia 4 de janeiro, né, aí ele falou: "Amor, tem uma consulta, fica calma que tem uma consulta com São Paulo". Porque tinham desmarcado a consulta daquele dia, que eu ia Uhum. no médico conceituado aqui, né, só que ele estava com a mãe internada, aí ele falou: "Não amor, fica calma, que a gente vai ter essa consulta com São Paulo, vai dar certo". E ele sempre, né, eu: "Amém". Aí nisso chegou a família lá em casa, falei assim: "Ah, esse povo tá vindo despedir de mim, só pode". Veio na minha Ah, cabeça, fez sogra, veio tia, sabe, todo mundo lá em casa, eu falei: "Só pode dar". Então, vieram despedir de mim. Aí você foi para São Paulo. Aí nós fizemos uma consulta, o Online? médico de lá falou assim: "Isso aí", Online, pastora? online, foi online. Aí o médico olhou, falou assim, ele já tinha visto todos os meus exames, falou: "Isso Sim. aí, eu vou te operar e vou reverter sua colostomia, pode vir pra cá". Uau. E eu já não estava aguentando mais. Aí Sim. meu esposo, no outro dia, ele correu para poder comprar a passagem. Nisso a gente não tinha o dinheiro para aquela passagem, porque em cima da hora é bem cara. E Meu os Deus. amigos, Deus manda Deus mandou, provisão. Mês de férias Deus ainda, mandou anjo para ele janeiro. comprar essa passagem. No outro dia a gente estava lá em São Paulo. Glória a Já Deus. descemos do aeroporto, fui direto para o hospital. Silvanete, quando você sempre você foi criada na graça, quando você foi acometida pela enfermidade, como que estava a sua relação com Deus? Então, eu aceitei Jesus já com 21 anos, né? Minha adolescência, na juventude, assim, eu criada normal, não criada na igreja, criada por uma mãe solo, por meus irmãos, e eu vim conhecer Jesus aqui. Ele me tirou lá de onde eu morava, que era no interior aqui de Mato Grosso, para vir para cá, e através aí eu conheci meu esposo, que é uma bênção na minha vida, Glória a Amém. Deus. e através da vida dele, eu me firmei na igreja, né. E assim, como eu falo, às vezes muita gente tá na igreja, mas não tá.
Você tá com o pé, você tá com o corpo físico lá, mas seu coração não tá. Você deixa pra vaidade, você deixa para as outras coisas, você acha que é mais importante do que Deus. E quando vem uma prova dessa, aí que Firma. firma, você vai tal, você vai aceitar, você vai mudar a sua vida ou Exatamente. É não. como se fosse um balanço, um chacoalhão E que eu Deus nos desse, acho, né. assim, às vezes as pessoas falam: "Ah, é pecado". Não, é porque ele quer punir essa pessoa. Não é. Você fala: "Senhor, eu quero ficar perto de ti, eu quero ser algo melhor como o Senhor", né, parecida com Jesus. E muitas vezes as coisas do mundo não deixa, não As permite. distrações. As distrações não permite que você É porque eu seja. eu eu acho que com algumas pessoas, Deus tem um propósito maior. Sim, E às vezes, assim, da forma branda, a gente não consegue entender, não né, o que que Deus consegue. quer. Que Deus não quer a gente como apenas um frequentador de banco de igreja. Exato, Tem alguns escolhidos que o Senhor quer para a obra dele mesmo. Eu falo exato. pelo que eu passo na minha casa também. Hoje eu Uhum. tenho um paciente oncológico dentro da minha casa e eu falo que tudo o que aconteceu na nossa vida desde a descoberta da doença, durante o tratamento, foi para a honra e glória do Senhor. E o tempo inteiro nós recebemos a mesma palavra que você: não é para a Uhum. morte, é para a vida eterna, não é para Olha a aí. morte, é para a vida eterna. Aham. E eu vejo que, foi para esse mover, para que nós nos firmássemos mais. Não que Sim. nós vivíamos uma vida totalmente ao contrário do que o Senhor, não, mas Não. nós não tínhamos aquela firmeza que nós temos Sim. hoje, aquela vontade de Dedicação. servir. Aquela fé, aquela vontade de ser íntimo, de ser Uhum. amigo, porque você acha que é para pessoas grandes que estão ali pregando: "Ah, isso aí é amigo de Deus, isso aí é mais perto de Deus". E às vezes a gente esquece que a gente também tem esse relacionamento com Ele, que a gente pode ter essa intimidade com Ele, sabe? Uhum. De pedir, de ser atendida. Sim. E assim, uma coisa muito engraçada que aconteceu no meio desse nosso processo, foi um dia que eu tive um tete a tete com Deus, sabe. E meu marido ficou desesperado. Você permite eu falar? Eu estava, assim, cansada já do tratamento, que o segundo ciclo foi muito pesado. É pesado, né, Ele pastora? judiou demais de mim, Meu sabe. Eu Deus. pedia pra ir embora, eu não sentia gosto de Meu comida, Deus. eu não conseguia comer, minha pele ficou horrível, meu cabelo caiu, sabe. Eu fiquei irreconhecível. E assim, Foi era muito desconstruída, sofrimento, né? muito, fui quebrada de dentro pra fora. Meu Deus. E teve e eu escutando essas palavras, chegou um dia, foi até depois do meu aniversário, que é agosto, aí eu falei assim: "Não, eu não aguento mais, Deus tá me prometendo, mas eu não tô vendo as coisas". Eu entrei no meu quarto e como o profeta Abacuque, sabe, pediu de justiça por Deus, eu entrei no meu quarto, eu Uhum. derrubei tudo. Me deu uma coisa, assim, estranha, aí eu fui derrubando tudo da cama, derrubando, eu não aguento Meu Deus. mais, eu não dou conta, Deus falou pra mim que ia me curar e eu não tô vendo, esse processo tá difícil demais. E meu esposo, ele é muito temente, ele tem um temor incrível por Deus, sabe. Aleluia. E ele falou: "Amor, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso", e ele preocupado comigo ali. Falei: "Não se preocupa, fica aí, é eu com ele, eu Hum. com o pai. Meu Ele Deus. sabe, ele sabe o que A que eu brabeza tenho da filha aqui. dele, ele sabe. Ele sabe, ele conhece o que eu tô passando aqui. Ele Jesus. conhece. Se ele permitiu eu estar viva aqui, ele sabe o que eu tô sentindo agora". Nossa, meu esposo ficou morrendo de medo, sabe. Uhum. "Não, você tá confrontando". "Não, não tô. Eu tô pedindo justiça que ele me prometeu". E daquela semana ele falou: "Ó, tem um aniversário de uma igreja aqui, tem um pastor de fora, vamos lá?". Aí eu estava bem debilitada, eu falei: "Vamos", um casal amigo nosso convidou a gente, nós fomos. Chegou lá, o culto inteiro foi para mim. Isso Meu foi na Deus. quarta, no domingo, a gente foi nesse culto, né, que era aniversário dessa igreja. E o culto foi para mim. O pastor falou que mudou totalmente ali a palavra, que era uma data festiva, e falou muito sobre cura. O louvor foi sobre cura, ele, sobre Lucas, né, que é a passagem de João 11 que fala de Lázaro. Uhum. Lázaro saia para Pra fora, fora. né, e falou que aquela doença não era para morte, confirmando o que ele já havia me dito. Ele confirma. Ele confirmou. E quando o pastor foi Que orar ali, eu lindo. senti muito a presença de Deus. E para confirmar, quando terminou aquele culto, ninguém conhecia a gente.
a não ser o casal que foi com a gente, um casal que era de lá e nem sabia que a gente ia. Sim. Aí a menina veio e falou assim: "Tia, esse culto foi inteiro para a senhora". Confirmou na boca de um adolescente. Eu falei: "Foi, Giovana, foi não, foi para mim, Eu foi para recebo. mim, foi para mim, eu recebo". Foi o que eu tinha pedido para ele naquela semana, sabe. Uhum. Então eu falei: "Senhor tá comigo". E só foi trabalhando cada dia mais, e ainda assim eu tinha muito medo de morrer, porque era muito grave, sabe, e era enfrentando o diagnóstico, eu ouvi do médico que não tinha mais jeito, que eu podia ali mexer com a minha papelada da aposentadoria, sabe. Meu E Deus. meu esposo: "Não, a gente não vai aceitar, a gente não vai aceitar isso, nós vamos para o joelho, a gente vai pegar esse diagnóstico e hoje isso aqui é seu gigante". E a gente vai pisar nesse gigante. A gente vai orar Glória e a a gente vai Deus. derrubar esse gigante aqui da sua vida, Aleluia. da nossa vida. E foi o que nós fizemos. Nossas filhas foi pro joelho, eles foram para monte, sabe, eu não podia ir, mas eles iam. E foi Houve um ali. mover muito grande Houve na um sua casa. mover, mover, tanto na minha vida e assim, a fé na vida deles, sabe, Aleluia. muito grande. Você hoje é uma paciente paliativa, né, Nete, até disse que Uhum. teve um diagnóstico recente, Sim. mas que hoje você é uma mulher inabalável. Como que Eu é para você hoje lidar com o diagnóstico dos homens, né? Porque você já teve tanta experiência com o Senhor Jesus, né, acho que ele sim, mostrando que ele tá no controle, né, que sim. não é o homem que tá no Não controle. é. Como que é hoje para você, eh, divergir, né, assim, separar o diagnóstico do homem, entender a aliança, a promessa que o Senhor tem com você e com a sua vida? Assim, antes de passando por essa prova, eu tinha muito medo da morte, e eu dependia de remédio para dormir, que é aquela ansiedade, eu falava: "Ah, eu vou dormir, vou acordar mal e vou". Sim. Então, foi uma palavra que eu ouvi, que Jesus ele não veio para morrer afogado, ele não veio para morrer queimado, ele veio para morrer crucificado por nós. Então eu peguei aquela palavra assim para mim, sabe? Falou: "Ó, se Deus não permitiu que eu morri na primeira, ele não vai permitir que eu morra agora. Então ele sabe o dia e a hora que eu vou partir dessa terra. Então por Todos quê? nós, né? Exatamente, todos nós temos a hora para partir. Todos nós. Tem hora pra sorrir, hora pra ficar triste, hora pra tudo. Então eu me peguei nisso, sabe. Falei: "Se Deus prometeu, ele é fiel pra cumprir. Amém. Então quem sou eu pra poder ir Duvidar, contra, pra duvidar das promessas dele", sabe. E a partir daí, Paula, eu vivo um dia após o outro, com calma, com com calma, fé. com fé e, assim, sabendo que Deus ele usa a ciência, o remédio pra curar. Né, eu creio no que ele pode fazer no sobrenatural, que é o que Sim. ele está fazendo, e no que ele usa a medicina também, né, então tem, graças a Deus a gente tem o remédio que vai combater. Pastora, nós sabemos que é muito fácil adorar ao Senhor quando as coisas vão bem, né? Sim. E eu sei também que a palavra ela traz consolo, traz paz e ela traz cura. Uhum. É a sua vida, o seu ministério, o que você hoje desenvolve, é algo que fortalece outras mulheres, que mostra, porque existem as amigas oncológicas, né? Os Uhum. amigos que Sim. você conhece ali nesse ambiente ao qual Uhum. Deus te levou. Sim. Hoje, e aí durante isso você vê algumas amigas indo, né? Algumas Uhum. não Sim. conseguindo Exato. avançar. E hoje eu vejo você como uma mulher vitoriosa, né? Porque Uhum. já são 5 anos, Sim. né? E o Senhor te mantendo. E Sim. você sendo uma voz profética que fala sobre esse Deus que tudo pode. Exato. Qual tem sido a sua mensagem em relação a isso para essas mulheres ou homens, seres humanos que hoje vivem o sobrenatural de Deus? Não perca a fé, não perder a fé de forma alguma. Não perca, persista, erga a cabeça, mesmo não sendo fácil. Se o Senhor permitiu a gente estar aqui até agora, Ele vai nos ajudar, Ele vai fortalecer, Ele vai mandar provisão, Ele manda pessoas, Ele manda. Sim, Ele é Deus de Sim. detalhes, Ele não desampara. Então não perca essa guerra, não perca Não se mesmo. entregue, né. Não se entrega. Sabe, a gente olha assim: "Nossa, eu tô mal", mas se você olhar do lado ou olhar para trás, tem gente também que tá pior, você entendeu? Não desejando, mas é ter fé que aquilo vai passar.
e passa para quem está no leito é ter fé também que pode ser curado, que aquilo ali pode ser revertido, sabe. Sim. Então não E hoje Não se qual entrega. tem sido não a sua fase no tratamento? Como que tá hoje isso? hoje eu tô na manutenção, né, em manutenção tomando remédio, que é anticorpos e na quimio oral. Uhum. Que eu tomo, né, e eu fiquei 3 meses sem, pra glória de Deus, eu falo, foi um descanso de 3 meses aí, e agora eu tô voltando, porque teve esse nódulo no fígado. É o Então, mesmo? É uma é recidiva ou um outro, novo? é um novo. Então, assim, é não desistir. Eu falo assim: "Ah, o remédio ele combateu ali", eu fiz radiocirurgia também, e saí daqui para fazer uma radiocirurgia, de 4 cirurgia aberta, tem esse novo processo que chama radiocirurgia, que ataca sem corte, e aqui em Cuiabá não tem ainda, mas nós saímos para Goiânia, fiz lá, e o acompanhamento também eu faço aqui e lá agora. Então, assim, enquanto tiver como atacar, como remédio para tomar assim, Deus tá do lado me fortalecendo, me dando sabedoria, essa força. Sim. Nete, você tem um projeto social também, vocês têm uma Isso. casa de apoio, não é? Uhum, isso, uma casa de apoio onde a gente recebe pacientes que vêm em tratamento, Que legal. na maioria com câncer. E quando a gente abriu essa casa, não tinha diagnóstico na família. Tem Olha 10 anos. só, Meu O Deus. olha aí. projeto tem 10 anos e o meu diagnóstico tem 5. E na fase da construção de uma sede nova, que Deus permitiu a gente construir, falo, meu esposo, ele construiu aquilo lá com a ajuda de Deus com lágrimas de sangue, porque foi no meio do meu tratamento, sabe, e ele não parou. E Deus não permitiu, porque não é nosso, é dele, sempre a gente fala isso. Uhum. E, assim, Deus é tão bom, tão perfeito, que, quando Deus deu o sonho para ele, que levou ele em sonho nos hospitais aqui de pessoas dormindo no chão dos hospitais e não ter onde ficar, não ter onde tomar um banho, ele passou isso comigo lá em São Paulo. Ele dormiu no chão do hospital Olha aí. comigo, porque era no segundo pico da pandemia, Hum. não tinha como sair, o médico falou assim: "Ó, você só vai ficar porque a situação dela é grave. Se você sair do hospital, você não entra mais". E ele ficou com 2 par de roupa. Meu Deus, Ele tirava um gigante. Ele é gigante, hein? Um homem, um herói da fé ele ali do seu tirava lado. um, lavava e vestia outra e dormiu no É, chão a vários prova do dias, várias amor. noites ali comigo. E assim, passou o que geralmente os acolhidos ali passam. E essa Passaria se não casa fica aqui em tivesse. Fica Cuiabá? aqui em Qual que é o Cuiabá, endereço, a pastora? 2 quilômetros ali do Hospital do Câncer, fica no Nova Legal. Conquista. Para quem queira ajudar, pastora, tem alguma forma das pessoas ajudarem, que tá nos Tem sim, acompanhando? tem sim. Pode entrar lá no YouTube, tem um Instagram, chama Casa de Apoio Vinde. Casa de apoio. Sua mãe que fica lá Vinde. tomando conta, não Minha é? mãe que fica Aham. lá. Ela Que que fica legal. lá assim, nos ajudando, é um São braço. quantos quartos? Hoje temos 36 leitos. Ah, Podemos receber sim. 36 pessoas ali diário, mas aí Aí o estado todo, né? é do Quem vier, Mato Grosso, a gente já recebeu pessoas de fora também, vem pessoas de Goiânia, de Campo Grande, de Rondônia, já recebemos pessoas da Bolívia Que também. bênção, olha Aham. só. glória a Deus. Fazendo E história, pastora. isso. Deixando um E assim, legado. não Lá é hoje é só para mantido por mim. Por doações? doações, a gente consegue ali por mantenedores, né, por doações mesmo. Que legal, Glória a gente. Olha que Deus. o Senhor levanta tantas pessoas, né. Sim, eu convido vocês para ir lá Ah, eu conhecer. quero conhecer sim, Vamos inclusive sim. nós estamos com um amigo que vai iniciar um tratamento oncológico aqui em Uhum. Cuiabá nos próximos dias, que recebeu ontem um diagnóstico de É. câncer no intestino, aos 55 anos. Nossa. E aí a família é muito preocupada também, sabe, de Uhum, onde ficar. "Não, nós temos aqui tem casas de apoio, a gente também pode dar um uhum. suporte aqui para vocês que vocês Sim. precisarem", mas eu Aham. falo tanto que é importante, né, a gente ter esse pessoas que são Sim. levantadas para isso, né. É. Quando eu te conheci, que nós começamos a falar um pouquinho da sua história, eu lembro de você ter me dito sobre esse projeto, Sim. e o que mais me causou, assim, o que mais me deixou impressionada foi saber que isso nasceu no coração de vocês, antes de vocês saberem o que estavam por vir. Foi. Como Exatamente. que Deus ele tem uma forma
tão, especial De de nos trabalhar. mostrar, de trabalhar, né. E Revelar. como essas coisas acontecem, como a gente vai esmorecer, sabe? Como a gente vai falar assim, entristecer. Não é fácil pelo você Quem que é sabe, a não é fácil. Nete antes e quem que é a Nete depois do diagnóstico? A NET antes era uma pessoa ansiosa, gostava de Tudo era detalhe, bagunça. das coisas no lugar, perfeccionista, sabe? Detalhista, sofria com Detalhista, guardanapo que estava fora. Meu Deus! com limpeza então, Tem meu misericórdia, Deus. Senhor, de mim. Mas, assim, hoje gosto das coisas no lugar, gosto assim, mas não é como antes, não vou morrer por causa daquilo, mas antes eu saía de Muda o mim. valor para as coisas, né, e Muda, o valor que a gente dá para as coisas, né. muda, não é sobre coisas, é sobre pessoas mesmo, sobre pessoas. E hoje você vibra com cada minuto, né, Com pastora? cada minuto, com cada segundo que passa, assim, Celebra cada celebro. dia. De coisas pormenores, sabe? Coisas de agradecer a Deus e Nete, para as mulheres que estão nos acompanhando nessa noite, para os homens também, né, o que você diria nessa noite para quem está passando pelo vale? Porque você tenha esteve no deserto. sim, tenha fé, sabe, se apega, conversa com Deus, entra lá no teu quarto, eu não sei orar, eu não sei pedir", entra lá e fica em silêncio que ele vai ouvir. Ele vai ouvir o teu coração, ele vai ouvir o que você está pensando, sabe. Você falar: "Pai, eu tô aqui", Deus vai te ouvir. E ele sabe o que está passando no seu coração e pede, abre a boca, fala: "Senhor", E ele nos conhece, ele né? nos Porque quando conhece. você contou aí que você entrou no quarto, fez aquilo, eu me remeti quando eu tive Covid, eu Uhum, fiquei sozinha no hospital também. uhum, E eu me recordo que a moça que entrava para colocar as coisas no frigobar, ela olhava para mim e perguntava se estava tudo bem, porque eu não parava de falar. Eu virava para a parede na cama, ali sozinha, né? Que era aham, tipo uma separadinha assim, sim, para ficar no isolamento. E eu me lembro que numa madrugada eu fui diante de Deus, eu disse aqui, o senhor não vai me curar? O que que significa essa palavra? O senhor me deu um ministério chamado curadas, e aí agora eu vou morrer. É, o Covid vai me matar. Parecia que ele estava ali, sabe? aham. E a mulher falava assim: "A senhora tá bem? Precisa de alguma coisa? Eu acho que o remédio não tá te No fazendo bem". Mas né. Deus, ele nos perdoa, Nossa, né, pastora? Porque a sim, gente é Verdade. humana. sim, ele entregou Jesus por nossos pecados, sabe. E Sim. quando a gente reconhece isso, que às vezes a gente não pede por medo, por não achar digna. Fala: "Eu não sou digno disso, tem tanta gente melhor que eu". E eu pude entender a palavra nem merecedora de tanto eu sou. Sim, mas a Porque é tão graça dele precioso, né? As isso, misericórdias se renovando todas as todas as manhãs, ele nos manhãs. perdoando a todo instante, porque Exato. nós somos pó mesmo, Sim, pastor. A é gente a erra, graça a gente imerecida, né. julga, né? É. Somos Só Jesus horríveis, somos somos. horríveis, é a Somos. graça E ele é dele. generoso, Sim, misericordioso. sim, só tenho que falar Nete, isso. a sua história nos inspira. E eu peço que Obrigada. o Senhor Sim, Jesus continue Amém, te erguendo, te em nome levantando, de dando voz a Jesus. você, Amém. para que amém, o seu testemunho levante outras mulheres, Em outras nome amém. de pessoas. Jesus. A vitória que ele deu é para que o nome dele seja eternamente Sim, glorificado. exato. Aleluia. E é igual a promessa que você recebeu, né? Não é para a morte, é para a Não, vida eterna. amém, Amém. Então, que o Nós Senhor concordamos com Jesus essa pode palavra. amém, continuar te usando amém, poderosamente, que você possa continuar aí espalhando o seu testemunho, Sim, amém. vivendo o seu Jesus. ministério, que eu Sim, sei que você tem um ministério, amém, Eu creio. e que possa sentir esse cuidado tão especial do Senhor Jesus com a sua casa, com a sua amém. família, que vocês possam aí ser aí referência para Glória a muitos Deus. que encontram-se desanimados, Amém, tá? Que Deus te amém. abençoe muito. Amém. E eu espero que Deus leve o alívio, o bálsamo, né, para Amém. quem Glória estiver a Deus. precisando e esperando por isso, que onde for essa palavra ou meu testemunho alcançar, para Amém. não desistirem, né? E vai alcançar a vitória, vai alcançar a cura. E assim, eu falo, às vezes nem é cura física, sabe? Todo mundo acha que é cura só a física, mas não é, é a cura da alma.
Deus, A ele gente é quer curado por inteiro. ele quer a gente, assim, limpo para estar morando com ele lá. Tudo Então ele lindo, faz o preparado. trabalho aqui dele e é lindo, é perfeito. Deus não vai Então colocar azeite limpo em botija suja, né? não, não vai, aí Então ele vai, prepara, prepara. ele Amém, eu prepara. creio. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço Que demais. Deus te abençoe cada vez mais, tá? Amém, vocês Pastora, também. nós cremos que o Senhor pode e já está fazendo, né? Amém. Trocando células, Amém. regenerando órgãos, né? Glória a Deus, Limpando, amém. livrando, curando, salvando, Amém. libertando. Eu E eu recebo. creio que o que a senhora carrega vai, sabe, atravessar aí fronteiras através desse Amém. canal. Que Amém. esse é o propósito do Curadas, né? Amém. Podermos compartilhar, impartir com a Uhum. outra aquilo que nós passamos, as dores, né? Sim. Que nós, a vivência, as experiências que Deus nos traz para Amém. melhorarmos como pessoa Sim. e para melhorarmos também no ambiente que nós estamos, né? Exato. E que isso venha também alcançar essas mulheres, todas essas pessoas que nos seguem nesse canal Amém. e que o Senhor Jesus que elas sejam alcançadas pelo Senhor Amém. Jesus, né? Porque Sim. dura coisa é se quebrar por inteira longe das mãos do olheiro. Exato. Dói mais, Dói né? demais, Dói mais. né? Imagina se quebrar nas mãos dele. Né? Mas fora disso é É insuportável. é inadmissível, né? Sim. E nós temos o livre acesso a ele, né? Exato. Temos ali todos os dias, Em né? A nome nossa de força renova. Jesus, Com que o Senhor certeza. alcance cada leito Sim. dos hospitais Sim. com diversos diagnósticos, que nós possamos Amém. alcançar Vai com a vidas que ainda cura. não conheceram a face desse Deus que tudo pode. Sim. Vai com a Amém? cura. Nós Amém. cremos que o Projeto Curadas pode e vai chegar Amém. aonde Eu precisa, creio através do seu também. testemunho. Amém. Amém. Foi Eu uma creio. honra te receber, assim como Amém. Israel recebeu a arca. Amém. Amém. Que Amém? lindo. Amém. Então, nós Maravilhosa. estamos aqui Obrigada. para te honrar, celebrar a sua vida Amém. e dizer que os nossos dias estão nas mãos dele. Não é um Amém. diagnóstico que vai Sim. definir o nosso futuro, né? Verdade. Os dias estão contados por ele Por desde ele. antes de nascermos. Exato. E nós somos dependentes dessa graça, desse Totalmente. amor, dessa. Eu falo que é algo que nós não sabemos valorizar no dia a É. dia. E que às Sim. vezes ele nos dá um sacoalhão ali, né? Peraí, Para você que a não tá gente. vendo, né? Olha como que você é maravilhosa, como que a sua vida é Exato. tranquila, como o ar que você respira. Eu compartilhei com a Paula um dia que eu acordei na madrugada e a minha janela estava aberta, eu vi o pôr do sol e ali eu me tomei no choro. Mas Uhum. chorar por causa do sol? O sol tá todo dia. Não, aquele dia foi diferente, Né? né? Porque eu não precisei. A gente tem mais Aham. sensibilidade nas Sim. coisas pequenas. Hoje, todos os dias, Sim. meu esposo até cansa, coitado. Quando a gente sai, eu falei, você viu como que o céu tá lindo hoje? Aí ele fala assim, Celebrar as pequenas coisas, "Aham, mas é pastora. todo dia mesmo, sabe? Eu Sim. olho e falo, A você grandeza viu de hoje Deus. como que A tá lindo? sensibilidade muda, Entendeu? né? Muda, Obrigada, Amém. Silvanete. Amém. Deus te Obrigada abençoe. eu. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que é com muita alegria que nós escolhemos as pessoas que vão se assentar conosco nessa mesa e trazer de forma muito impactante seu testemunho. Deus não nos dá vitórias, Ele nos dá testemunho. Então, que a gente possa cada vez mais erguer, trazer força, fé. Eu não sei o que você está passando nessa noite, o que tem te afligido, o que tem te incomodado, mas que de alguma forma as palavras, o testemunho da Nete, da Silvanete nessa noite, possa tocar você, possa trazer a força, a fé, o ânimo que você precisa e necessita para seguir. Lembre-se, caminhe com o único que é fiel e verdadeiro e jamais, jamais vai soltar das suas mãos. Amém. Um abraço para vocês, até a próxima sexta, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente a sua casa, os seus planos, os seus projetos, a sua vida. Um beijo no seu coração, até Que Deus te sexta. abençoe. Tchau, Amém, tchau. até mais. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho, esperança que vem.